enfim. Mas o doutor Maicon está aqui comigo no estúdio, a doutora Fernanda também está aqui junto com a gente. A gente já vai bater um papo com eles. E é o seguinte, ele tem algumas ferramentas que ele pode usar, não é? E o presidente está aí, só que ninguém deixa ele trabalhar direito. O doutor Maicon, bom dia não, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Diego, a todos os nossos ouvintes, a doutora Fernanda, que está nos acompanhando aqui hoje. A política está complicada, né? Todas as esferas, né? Desde que ele assumiu, há um conflito constante com o Congresso, agora com o STF, né? Para saber aí quem pode mais. E isso não é bom para o país, né? O país não se desenvolve, ainda mais agora que nós estamos atravessando uma pandemia aí que tem afetado muito a área econômica do nosso país, que a gente precisa de desenvolvimento, para que todo mundo reme no mesmo sentido, né? Pois é, precisamos que esse país se desenvolva. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Diego, agradeço o convite, boa tarde, doutor Maicon. E vamos conversar aqui um pouquinho sobre política, aqui o que eu puder acrescentar sobre o INSS, esclarecer as dúvidas da população. E bater um papo aqui para... Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que a população se preocupa, não é? Exatamente. Que é a aposentadoria, previdência social, não é? Porque em tempos normais as coisas já são difíceis no INSS. Agora, ainda mais quando a gente está com essa pandemia toda, o negócio parece que está mais complicado, agências fechadas, né, doutor? Então, a população tem que saber como é que dá para fazer todo esse trâmite também, né? Porque também a aposentadoria, para quem precisa da aposentadoria, não parou, não paralisou. Está acontecendo. Isso, as agências, elas estão fechadas para perícias, para atos em que envolvam aglomerações. Porém, os pedidos, eles podem ser feitos de aposentadoria, por exemplo, pelo 135 ou também direto pelo canal do INSS via digital. O que não está sendo aberto ao público são as perícias para, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e o que elas fazem a pessoa que precisa desse benefício. Ela dá a entrada no INSS pelo computador e envia o laudo de forma digital. É assim que está funcionando no momento, durante o período da pandemia. Muito bem. A gente já vai conversar sobre isso aqui no programa, 1h10. Deixa eu falar com o Anderson. O Anderson está na linha comigo. Ele é representante aqui dos feirantes da nossa cidade. Inclusive, nós recebemos um comentário hoje durante o programa. Deixa eu buscar aqui o comentário. De um ouvinte que falou que foi a feira. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo localizar. Mas, enfim, acho que deve ter sido pelo WhatsApp, né? Mas, de qualquer maneira, o Anderson está aqui junto conosco. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da Mix, né? É um prazer estar participando do seu programa. Prazer é todo nosso receber você aqui por telefone para falar desse povo tão trabalhador que são os nossos feirantes da cidade de Limeira, que inclusive hoje houve um comentário aqui no programa, um ouvinte no início do programa comentou que foi à feira, estava tendo uma certa aglomeração, inclusive alguns feirantes sem máscaras, e é sobre isso que o Anderson quer falar também, né, Anderson? Porque a orientação é todo mundo utilizando, e esse trabalho que o feirante está sofrendo também, ele não podendo trabalhar, alguns deles. Alguns podem abrir as bancas, outros não, mas a situação está difícil, né, Anderson? Olha, Diego, a situação está bem complicada. A gente vem lutando aí, né, nessa pandemia que está acontecendo aí. E a gente, cara, eu vou até direto ao assunto. A gente, para poder, né, tá montando as bancas na feira, a gente passou por uma cobrança muito grande da prefeitura, né, para poder voltar algumas bancas a trabalhar. Uma delas era máscara, ponto de higienização, né, álcool em gel, e cada funcionário ter sua máscara. Sim. Hoje,
na Feira da Buzulém, onde eu trabalhei, né? Porque eu ando a feira todinha. Sim. Entendeu? Então eu passo alertando todos os feirantes, né? Do risco que a gente pode correr de pegar a doença e também ficar sem fazer feira, né? Devido a, como se diz, trabalhar sem os equipamentos necessários que eles exigiram. Entendeu? Muito bem. Até porque é segurança para todos, né, Anderson? Tanto para os trabalhadores, quanto para os feirantes e para o consumidor que visita a Feira Livre, e para todo mundo precisa ter ali as questões de higiene, etc. E você é representante da Associação de Feirantes, é isso? Isso, sou o presidente da Associação de Feirantes. Presidente. Então, quer dizer... A gente deu... Olha, cara, a gente ficou... Algumas bancas ficou 48 dias sem trabalhar. Tem algumas que as bancas de roupa que já fazem quase 2 meses que aí estão sem trabalhar, não sabe quando voltar. E tá difícil. A gente vai depender do pronunciamento do nosso prefeito. Está complicado, Pois Porém, todos que comparecem na feira vão ver que os feirantes estão usando máscara, vai ter ponto de higienização nas feiras, entendeu? Álcool em gel em cada banca, pelo menos 3 pontos de álcool em gel na banca. Às vezes a pessoa passa na feira e vê o feirante tomando café, né? Porque não tem como você tomar o café com a máscara. Lógico. Então, o feirante automaticamente ele retira a máscara. Ele já não rebaixa até o kit, ele retira a máscara. E ao colocar a máscara, foi como foi passado para a gente. Antes de colocar a máscara, higienize a mão, passa álcool em gel e volta com a máscara normalmente. Entendeu? Exatamente. Inclusive eu achei até aqui o comentário, Anderson, foi a Estefânia do Jardim Piratininga. Ela disse assim: bom dia, Diego, gostaria de deixar meu desabafo. Com os casos de Covid aumentando na cidade, o comércio tentando o retorno, o povo não colabora. Feira Livre do Jardim Piratininga, pessoas sem máscaras, inclusive feirantes. A prefeitura deveria fiscalizar. E é verdade, eu acho que a fiscalização da população que vai à feira tem que ser feita pelo poder público, não é? Ainda que orientando, né, a população a usar a máscara, porque também fica difícil, né? Mesmo você, o Anderson, presidente da associação, mesmo os feirantes que precisam comercializar os seus produtos, não dá para obrigar a pessoa a botar a máscara, né? Fala, não, você só vai entrar na feira se tiver de máscara. É uma tarefa muito complicada, né? Olha, Diego, é complicado, porque hoje na feira a gente não tem... Tudo bem, a gente pode policiar, né? Fazer o policiamento das pessoas que não estão usando máscara. Inclusive, a feira, a fiscalização na feira, ela é bem rigorosa, você entendeu? A secretaria, ela não cede espaço para o feirante. Ela está ali atuante e se quebrar essa regra, quebrar esse protocolo e não usar máscara, o feirante ele corre um sério risco de ser banido da feira, entendeu? Tem regras, tem leis severas em cima disso. E se a fiscalização bater em cima, ela tira o feirante do local, entendeu? Muito bem. Então eu cobro sempre do feirante, a gente tem um grupo onde a gente faz todo um trabalho de alerta, entendeu? Eu, na minha banca mesmo, que é a banca de pamonha, eu tive que colocar correntes em volta, né? Aquelas correntes preta e amarela. Então, eu tive que investir para não poder estar trabalhando. Para poder trabalhar, né? E assim, os outros feirantes também estão fazendo o mesmo sistema. Às vezes a pessoa passa, aqui não é falei, às vezes a pessoa passa e está tomando café e vê o feirante com a máscara, sem máscara, e assim por diante. Mas no ato de atender, no ato de oferecer o produto para o cliente, eles estão utilizando máscara, sim, tá? Fica bem claro. Se você quiser, manda um vídeo para vocês. Não, mas nem precisa, Anderson. A gente confia e a gente gosta tanto da Feira Livre da cidade de Limeira
todos os feirantes que dão duro e acordam de madrugada para poder montar suas bancas. E a gente reproduz o comentário do ouvinte e também sempre dá a oportunidade do outro lado de se pronunciar, como é o caso que você está fazendo agora, como presidente da associação, representando todos os feirantes de Limeira. Inclusive, Anderson, depois eu vou entrar em contato com você depois do programa, para que a gente possa agendar um dia para que você venha aqui no estúdio, para a gente falar um pouco mais sobre a Feira Livre de Limeira, que é um assunto muito importante, e eu gosto muito da feira, e você vai vir aqui no programa para a gente falar sobre esses profissionais que dão duro de madrugada para botar o alimento, a roupa, os eletrônicos, o pastel, a pamonha na mesa dos limeirenses aí todos os dias. Tá bom, querido? Ô, Diego, muito obrigado. Será um prazer estar com você aí no programa, tá? E fico mais espera. E venha para a feira para você ver como é que está o sistema da feira. Você vai ser bem recebido, você vai ter o ponto de higienização e outra. Venha com máscara. Assim você protege você e me protege. Com certeza. Um abraço, Anderson. Abraço, até mais, Diego. Até mais. 1h19, o Anderson, presidente da Associação dos Feirantes de Limeira, falando ao vivo aqui conosco. Intervalo rapidinho, a gente vai voltar para falar com a doutora Fernanda Miniti. Isso, Fernanda Miniti. Fernanda Miniti, falar a respeito de previdência social, aposentadoria. Você quer aposentar? Você não, Anderson, você não pode. O nosso Anderson Dom Juan aqui quer aposentar só daqui 40 anos. Já fiz as contas, daqui 40 anos você já não está mais aqui também, viu? A cara dele. 1h19, a gente volta já. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira, Mix AM, conectada com você. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Constrular, a maior loja de portas e janelas com preço de atacado. Está construindo ou reformando? A Constrular atende você sem sair de casa. WhatsApp 981357732. Ouça nossas promoções. Porta montada de madeira, só R$ 159,99. Bacia com caixa acoplada, só R$ 199,99. Porta sanfonada 84 por 2,10 branca, só R$ 89,99. Aproveite melhor o tempo e o recurso para terminar a sua obra. Rua Armindo Tanque, 222, próximo à Praça Maria Bonzolim. Telefone 3441-9959. Uma potência em sua área, a Eletrizante é uma empresa genuinamente limeirense, especializada em projetos, construções e manutenção em rede de distribuição elétrica, tanto subterrânea como aérea. Eletrizante Engenharia e Serviços. Fones 3453-5457 e 3442-3271. Acesse radiomixlimeira.com.br e fique online com a Mix. O coronavírus mudou a vida de todos. A recomendação é isolamento social. E isso nos afetou no trabalho, nos estudos e ainda provocou o distanciamento das pessoas que a gente ama. Além de muitos não conseguirem exercer suas atividades profissionais. O que não muda é a solidariedade do limeirense, que sempre está pronto para ajudar. Campanha Limeira Solidária. Todos a favor da vida. Colabore você também, doando alimentos e mais uma série de itens. Saiba mais, ligando na Central de Voluntários, 3404-6287 ou acessando limeira.sp.gov.br/coronavírus. Uma iniciativa Fundo Social de Limeira. Apoio Mix AM 770. Rádio Mix.
Você está ouvindo Mix Cidade. Às 2 horas, programa Tarde Livre. Mix, conectada com você. Atenção, você que estava recebendo auxílio doença e foi cortado pela perícia do INSS, procure nosso escritório para restabelecer seu benefício na justiça. Ou se vem recebendo auxílio doença, convertemos em aposentadoria por invalidez. Somos especializados nesses processos. Fazemos também ações trabalhistas. Ligue 3701-1644, Praça Toledo Barros, 185, ao lado do Teatro Vitória, Centro de Limeira. Agora, Limeira e toda a região contam com curso, formação e especialização de vigilantes. A Academia Monte Castelo, devidamente credenciada pelo Departamento de Polícia Federal. A Academia Monte Castelo é a melhor e a mais completa escola de formação de vigilantes de todo o estado de São Paulo. Ingresse na carreira de vigilante, a profissão que mais cresce no Brasil. Informações pelo telefone 19-3444-2466. 19-3444-2466. Ou acesse academiamontecastelo.com.br. Academia Monte Castelo, seu futuro está aqui. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Comece o dia bem informado e no mais alto astral. Bom Dia Mix, com Mariana Antonella. De segunda a sábado, das 6 às 8 da manhã. Na Mix AM 770. Mix, conectada com você. Do meio-dia até as 2 da tarde, você acompanha o Mix Cidade. Uma hora e 25 minutos, 1h25 ao vivo, nosso Mix Cidade até as 2 da tarde. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Maicon Pisani e a doutora Fernanda Miniti, para a gente bater um papo sobre previdência social, falar um pouquinho sobre aposentadoria. Você que está em casa quer se aposentar, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo precisa um dia. Doutora Fernanda, previdência social é um direito de todo cidadão brasileiro, claro, aqueles que recolhem, né? Que contribuem com o INSS de alguma maneira. Tivemos aí uma recente reforma da Previdência, o que mudou muita coisa e deixou muita gente com dúvida, né? Exatamente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre antes da reforma, quais foram as mudanças, como que fica e o que todo mundo quer saber. Se a pessoa consegue se aposentar e por qual valor. A pessoa, normalmente, ela tem essas duas dúvidas. Ela quer saber se ela preenche os requisitos e qual o melhor valor de benefício. Então, vou falar aqui um pouquinho de como era e como passou, de uma forma meio generalizada, só para a gente pincelar um pouquinho sobre esse tema. Muito bem, vamos lá, 1h26. Como é que era antes da reforma da Previdência? Houve uma mudança muito drástica para todo mundo? A população vai sentir muito, vai ter que trabalhar muito mais tempo? Tá, então vamos lá. Sim, houveram algumas mudanças, tanto em relação a tempo e regras, quanto em relação a valores de benefícios. Então, vou trazer aqui o contexto antes da reforma. Por que é importante saber antes? Porque talvez a pessoa tenha cumprido os requisitos antes da data da reforma, que foi 12 de novembro de 2019. Se essa pessoa cumpriu os requisitos antes disso, a gente fala em direito, que é a hipótese do direito adquirido. Então, hoje, um profissional de direito, ele precisa calcular, quando ele vai verificar a aposentadoria, se a pessoa, aquele cliente, aquela potencial pessoa, ela se encaixa na regra antiga e tem o direito adquirido pelas condições, pelas regras anteriores, ou se ela vai se encaixar em algumas das 5 regras de transição que são vigentes no momento atual. Então, pelo menos, esse profissional precisa apresentar para essa pessoa no mínimo 6 cálculos. Tá? Então, vamos lá.
simplificadamente, antes, como que funcionava? As modalidades, as principais modalidades de aposentadoria eram a aposentadoria por idade, mulher para se aposentar 60 anos e 15 anos de contribuição, homem 65 e 15. Aposentadoria por idade. Havia outra modalidade que era chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, certo? E também uma outra aposentadoria, que era a aposentadoria especial, que a pessoa tinha apenas 25 anos de trabalho com agente insalubre. Então, vamos lá. Essas eram as formas mais comuns para a pessoa se aposentar. Só que nessas regras eram feito o cálculo. Como que funcionava para a pessoa saber quanto ela recebia pela lei? Como que era feito esse cálculo? Se fazia uma média dos valores das contribuições de julho de 94 até a data em que ela deu entrada na aposentadoria. Foi a mudança do Plano Real. Isso, exatamente. Se considera a partir de julho de 94, que foi a data exatamente em que surgiu o Plano Real, para que nesse cálculo de valores não houvesse a conversão de moeda. Então, para a pessoa saber o valor da aposentadoria dela, como que se simula isso? Pegam-se todos esses valores a contar de julho de 1994 e faz-se uma média disso. Então, vai lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Desses valores, antes da reforma da PEC 103, né, proposta e aprovada na vigência do governo Bolsonaro, se apuravam as 80% maiores contribuições e havia um descarte das 20% menores. Isso é bom para o segurado, porque ele podia não utilizar no seu cálculo as contribuições menores. Os salários menores que ele teve, ele eliminava e 80% dos maiores. Exatamente, certinho. De julho de 94 até a data que a pessoa se aposentou. Essa era a forma da média. E ali, em cada modalidade de aposentadoria, que eu não vou aprofundar tanto, tinha algumas nuances. Tá. Com a nova lei, além de mudar as aposentadorias, os requisitos e as modalidades, também mudou o cálculo. Como que ficou esse cálculo? Ficou 60% dessa média, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Então, antes a gente falava de uma média de 100%. Eram 80% contribuições, mas a média era 100%. Agora, essa média, após a reforma, ela passou para 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar. Se for no caso do homem, 20 anos. Então, e se for no caso da mulher, 15 anos, mais 2% para cada que ultrapassar. Então, a média diminuiu muito do valor. Diminui, quer dizer, o valor do benefício caiu bastante. Vai cair muito nessa situação. Isso. E uma coisa, uma mudança bem importante, o que aconteceu? Com a reforma, o que a reforma fez? Antigamente, que eu expliquei aqui agora, havia a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa que eu disse. O homem precisava ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Com a reforma, deixou de existir essa modalidade de aposentadoria. Então, qual a aposentadoria que se tem com a regra permanente da reforma? Apenas a aposentadoria na modalidade, a aposentadoria por idade. O homem, 65, continuou a mesma idade, e 15 de contribuição. A mulher, que se aposentava com 60, passou para 62 anos. Só que esse 62 ele é progressivo. Nesse ano está 60 anos e meio. A idade da mulher. Vai subindo aos poucos, né? 6 meses por ano, nessa idade da mulher. Que é uma espécie de um pedágio, isso para alcançar aquelas pessoas que estão para se aposentar. Essa na modalidade aposentadoria por idade. Por idade. Certo? Então, passou a existir apenas a aposentadoria por idade na regra permanente. Porém, o que o governo fez? Para as pessoas que estão próximas de se aposentar, não serem tão prejudicadas, criaram 5 regras de transição. Aí a pessoa tem que verificar se ela se encaixa em alguma dessas regras. Se ela se encaixar em alguma dessas regras, ela tem direito de se aposentar por alguma das regras de transição. Caso contrário, ela vai se aposentar pela regra permanente, que é a aposentadoria por idade, a única modalidade vigente. A aposentadoria por idade, homem 65 e mulher 62 anos. 62.
Aí, quais são essas 5 regras? Eu vou falar bem resumidamente, para dar apenas um panorama. Primeira regra de transição, regra por pontos. Então, vamos lá. O homem, hoje, atualmente, precisa ter 97 pontos e a mulher, 87 pontos. Homem, considerando, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e o homem 35 de contribuição. Somam-se a idade mais o tempo. Isso. Se preencher esses 2 requisitos, ela preenche o requisito para a aposentadoria. Então, ela pode se aposentar pela regra de transição de pontos. Muito bem. Esses pontos, eles também aumentam, eles não são fixos. Eles se aumentam 1 ano, 1 ponto por ano. Então, o ano que vem, 88 e assim... Ele aumenta 1 ponto pela idade e 1 ponto pelo tempo de contribuição. Não pela idade, ele aumenta 1 ponto. Então, esse ano, o ano passado, por exemplo, eram 86 pontos. Esse ano é 87. O ano que vem serão 88 pontos. A pessoa tem que somar o tempo mais a idade. Só que, por exemplo, ela tem que ter um homem. O homem ele tem que ter de tempo de contribuição ao menos 35 anos. E a mulher tem que ter ao menos 30. Não adianta ela ter dar os pontos, só que um homem, por exemplo, ter 34 anos de contribuição e atingir os 97 pontos. Não dá, porque ele tem que ter pelo menos os 35 de contribuição e atingir os 97. Tem esse mínimo. O tempo de contribuição de 35 para o homem e o tempo de contribuição para a mulher de 30. Doutora, e dentro dessas regras, ainda faltam aí algumas para a gente comentar, a pessoa consegue a aposentadoria integral pelos valores? Então, vamos lá. Aqui dentro dessas são 5 regras de transição. Nessas 5 regras de transição, tem cálculos diferentes. Essa do ponto, qual que é o cálculo dela? Ela vai cair naquele cálculo novo, que é o 60% mais 2% a cada ano que exceder 15 anos se for mulher ou 20 anos se for o homem. Essa é a regra, a forma de cálculo dos pontos. Para se achar o valor do benefício. Isso. Então, percebe que só disso já é uma diferença de valor bem considerável da lei antiga. Outro fato curioso da lei antiga para a atual é o seguinte: na lei antiga eu comentei do descarte dos 20% das menores contribuições. Já na lei nova, além desses 60%, não tem esse descarte das menores contribuições. Então, é a média aritmética pura. Soma e divide e acha ali os 60%. Isso é também um prejuízo, porque à medida em que eu descarto as 20% menores contribuições, eu estou achando uma média com os valores mais altos. Agora, pela nova lei, não tem nenhum descarte. São todos os meses, somou e dividiu. Essa é a forma de cálculo da primeira regra de transição, regra por pontos. E nós temos mais 4 regras ainda, né? Isso, são 5 regras de transição. Qual que é a segunda, doutora? Vamos lá. São várias. Doutor Maicon, previdenciário é um negócio trabalhoso, né? Trabalhoso, complicado. E você pode ver que o governo sempre faz para beneficiar ele, né? Nunca a população, né? Com certeza. Eu quero até fazer uma defesa aqui, porque tem gente que às vezes vai se aposentar e vai dar entrada na aposentadoria e briga. Nossa, mas o advogado cobra X, cobra isso, cobra 30% e cobra mais 3 parcelas. Olha o trabalho que dá. E não é só isso. Fora depois repeticionar, acompanhar processo, correr com tudo. Gente, o trabalho é enorme e dificultoso. Fora o investimento que o advogado tem que fazer para entender tudo isso aqui. É isso mesmo. Não é fácil. O advogado tem que gostar de estudar, tanto quanto previdenciário, quanto em outras áreas, né? Muito bem. A gente fala qualificar como profissional. A gente brinca na época de faculdade que o advogado ele não gosta muito de exatas, né? Ele gosta mais de humanas, né? Mas quando cai no previdenciário, aí tem que gostar de exatas. Aprender, tem que saber fazer cálculo. Tem que fazer aritmética pura. Pois é, doutor Maicon. Vamos lá, segunda regra, doutora. Segunda regra de transição. É a chamada regra de tempo de contribuição mais a idade mínima. Como que ela funciona? Também, homem 35 anos de tempo de contribuição, mulher 30 anos de tempo de contribuição, porém tem uma idade mínima aqui, 56 anos e meio para a mulher, 61 anos e meio para o homem. E isso eu estou falando para o ano de 2020. O ano que vem 61. Acrescenta... Não, daí aqui são 6 meses. 6 meses. Nessa regra, aumentam 6 meses. Na de pontos, aumentam 1 ponto por ano. Nessa da idade progressiva, aumentam
6 meses por ano. 6 meses por ano. Meio ano a cada... Isso. Cada ano. Aí aqui vai ter a idade e o tempo. Essa é a regra chamada tempo de contribuição mais a idade mínima. Essa aqui é a regra. E a forma de cálculo dela é igual à anterior, 60% mais da 2, média, mais 2% 2% a cada ano que ultrapassar. Exatamente. Muito bem. Essa é a regra de transição 2. E a regra de transição número 3, atenção. Tá. A regra de transição 3, ela é chamada pedágio de 50%. O que é isso? Então, vamos lá. Como eu falei que deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição, se aquela pessoa estava há 2 anos dessa aposentadoria, ou seja, um homem precisa ter, para se encaixar nessa regra, ao menos 33 anos de contribuição. Ou a mulher, ao menos 28 anos de contribuição, para essa regra do pedágio de 50%. Só pode para quem estava há 2 anos de completar o tempo da aposentadoria nesta regra, pedágio de 50%. Tá. Ok. Então, vou pegar um exemplo concreto para entender. Uma mulher com 28 anos de contribuição. Faltavam 2 para ela chegar nos 30 para se aposentar. Sim. Por isso que chama pedágio de 50%. Ela vai ter que pagar metade do tempo que faltava. Então, se faltavam 2 anos, ela tem que pagar mais 1. Então, ela vai poder se aposentar, nesse exemplo, com 31 anos. 31 anos de contribuição. Isso, exatamente. Então, só para aqueles que faltavam 2 anos para se aposentar na data de publicação da lei, da reforma, então esses podem usar esse pedágio de 50% e se aposentar. Vão se aposentar. Isso, essa é a regra de transição 3 do pedágio de 50%. Ou seja, a mulher tem que contribuir 31 anos e o homem 36 anos. Isso, se faltar 2, se faltar 1 ano, por exemplo, aí vão ser mais 6 meses. A mulher seria 30 anos e meio, o homem 35 anos e meio. Aí vai ter que calcular. Essa regra pode ser utilizada até 2 anos da aposentadoria. Se faltar máximo até 2 anos. Isso, exatamente. Só que essa regra também tem algumas peculiaridades. Nessa regra específica se aplica o antigo, conhecido fator previdenciário. O fator previdenciário é um redutor, é uma fórmula matemática que leva em consideração a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição da pessoa. É o fantasma da Previdência. Exatamente. Para aquelas pessoas que são novas, elas vão receber o benefício por mais tempo, então o benefício dela acaba vindo mais baixo. Nessa regra, tem a aplicação do fator. Essa é a única regra em que se aplica o fator previdenciário, das 5 regras de transição. Nas outras que eu falei, não tem o fator. Então, essa regra, ela é o pedágio de 50%, porém, o cálculo dela aplica o fator previdenciário. Muito bem. Que aí a pessoa fala, puxa vida, agora sim. Só que, resumidamente, vai muito da idade da pessoa. Exatamente. Às vezes falta 2 anos para você se aposentar, porém, às vezes você trabalhou num tempo especial e o outro não. E às vezes você tem 45, 47 anos, é uma pessoa jovem ainda e quer se aposentar, porém vai cair no fator previdenciário, que vai reduzir muito, às vezes até quase 50% o valor, né, doutora? Um exemplo, uma pessoa que tem uns 49 anos de idade, só para a pessoa entender. Vamos imaginar uma média aqui, deixar um exemplo bem fácil, que a média dessa pessoa tivesse dado R$4.000. Esse fator previdenciário dessa pessoa, com uns 49, 50, vai ser 0,5. Se eu multiplicar os 4.000 por isso, essa pessoa vai receber R$2.000. R$2.000. Por conta dessa idade pequena. Certo? Essa seria a regra de transição número 3. Número 3 do pedágio de 50%. Só que tem um outro detalhe aqui, que é o cálculo dessa regra é 100%, não é aquele 60%. Aí não cai na nova regra de 60% isso. Mais 2% ao ano. Isso. Cai na regra do 100%, porém tem o fator previdenciário. Aí tudo isso são simulações, são cálculos que o profissional tem que fazer e apresentar para a pessoa para saber qual o melhor benefício para ela. Exatamente. Né? Economicamente. Tem pessoas... Hoje o teto da Previdência está em quanto? R$5.400? 6.000 e pouco. 6.000 e pouco. Subiu o teto da Previdência. Então, às vezes, a pessoa contribui com o teto, só que na hora de se aposentar... Às vezes porque tem muita gente, vamos dizer, tem um profissional que ganha R$10.000 por mês. A empresa onde ele trabalha paga uma previdência privada, ele paga uma previdência privada para suprir essa diferença do teto. Só que o problema é, R$6.000, vamos considerar o teto da previdência aí.
Quando ele cai no fator previdenciário, esse valor cai muito. Pode chegar, acho que a 50%, né, doutora? Pode, dependendo da idade da pessoa. Isso. Então, quer dizer, de 6 mil, ele vai se aposentar com 3 mil. E, lembrando, já houve decisão do Supremo Tribunal Federal que não há mais desaposentação, né? Aqui, eu dei risada aqui porque desaposentação, eu fui adepta, eu sou, na verdade, mas infelizmente o Supremo decidiu o contrário. Eu tive muitas ações, defendi muito a desaposentação. Sim. Eu também inclusive, acho que é acredito nela, porque a pessoa pagou, ela continuou a contribuir ao INSS. Ela continuou trabalhando. Sim, continuou trabalhando e por isso pagando, e ela não tem nenhuma contrapartida. Porém, infelizmente, o STF julgou o contrário, e aí hoje em dia é uma ação que vem sendo julgada improcedente. Embora o STJ, por anos, tinha posicionamento favorável. Exato, doutor Maicon. A minha opinião é o seguinte: o cidadão, depois dessa decisão do STF, só para quem está em casa conseguir entender, imagine que você se aposentou com 2 salários mínimos, R$2.000, e continuou na mesma empresa trabalhando e aposentado. Você recebia aposentadoria e continuou trabalhando, recebendo um salário e recolhendo o INSS. Aí, depois de um período, você procurava o advogado, a advogada, ia lá e pedia a desaposentação. Você deixa de ser aposentado e entra numa regra de novo e se aposenta com outros salários de contribuição, o que faria o seu salário aumentar. Aí o Supremo decidiu que não existe no Brasil a desaposentação. Eu sou favorável, o cidadão vai continuar trabalhando, que aí envolve problemas trabalhistas, mas não compensa ser registrado e recolher INSS mais. O maior problema é o recolhimento do INSS, né? Que você está pagando por aquilo que você não tem o benefício. Você está pagando para não ter contrapartida. Obrigado, né? Compensaria o trabalhador pegar esse dinheiro e colocar numa conta privada, uma poupança tal, que vai ajudar ele no futuro, né? Exatamente. Assim. Ou pagar uma previdência privada, né? Vai no banco e paga, mas ele é obrigado a recolher. O problema que eu vejo é que a pessoa ela é obrigada a recolher, como o Dr. Michael aqui está apontando. Se ela poderia investir de outras formas, mas à medida em que a lei traz uma obrigatoriedade e não dá nenhum benefício, isso é muito injusto para o trabalhador. Deveria ser facultativo, né? Mas a verdade, Diego, como a doutora Fernanda está explicando aí, as regras de transição, as 5 modalidades, né? Explicando cada uma, a intenção do governo é que você contribua e receba com a sua aposentadoria o mínimo possível. Então, que você contribua mais tempo, independente da tua idade, que você vá até os 65 anos contribuindo, porque antes você aposentava com menor tempo de idade. Mas que hoje, nós, que estamos numa faixa etária aí mediana, entre 40 e 50, não vamos mais aposentar pelo tempo de contribuição, mas sim pela idade, que nós chegamos até os 65 anos contribuindo, e lá na frente a gente vai receber o mínimo possível, que é o salário mínimo. E eu vou mais além. Não surpreenda-nos se daqui 10 anos, 15 anos, a idade mínima que hoje, né, está chegando aos 65, ela parte para 70. Porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, né? Então o governo vai falar, olha, agora você vai ter que trabalhar até os 70 para receber o mínimo. Olha, de acordo com os números do coronavírus aí, deveria diminuir agora a idade, né? Porque é uma doença que está levando muita gente, mas é uma coisa que a expectativa vai aumentando, ou seja, o brasileiro está vivendo mais. Eu sempre fui a favor do seguinte, o doutor Maicon sabe, doutora Fernanda, o cidadão ele paga hoje de 9% a 11% de alíquota que ele recolhe, a empresa complementa esse valor. Sim. Até o limite de 20%, não é? Então vamos dizer, um profissional que ganha R$1.000, se ele recolher R$200 por mês, e a gente fizer a conta disso pela expectativa de vida dele, esse valor não é possível para cobrir. Ou seja, se a gente calcular esse valor, considerando que depois ele vai receber um salário mínimo, no mínimo, ele contribui sobre um salário mínimo e depois recebe um salário mínimo. Ele contribui 35 anos com R$200 por mês e depois, entre aspas, um cálculo sem base nenhuma, vai receber 1.000 depois por mês. Então, quer dizer, a conta não fecha. Não bate essas contas, não é? E é aí que está o problema do rombo da Previdência, sem falar dos devedores da Previdência Social, que é outro assunto. Mas o cálculo puro disso não dá para a gente fechar ali. Quer dizer, o cidadão que se aposenta cedo, ele contribuiu 35 anos. E aí,
ele vive mais 25 anos, ele já deu um rombo na Previdência. E além do que, aqui, o exemplo foi em relação à aposentadoria. Então, aquela pessoa verteu contribuição, ela pagou para ela no futuro se aposentar. Porém, existem alguns benefícios do INSS em que a pessoa recebe, mas não tem contribuição. Exemplo, pensão por morte. Sim. A pensão por morte, quem está recebendo não foi a própria pessoa que pagou. Então, podem ter casos de ter poucas contribuições e o beneficiário receber. Sim, tem o Outro LOAS, exemplo. Né? Isso, o LOAS a pessoa não precisa ter contribuição, ela nunca pagou o INSS desde que ela tenha acima de 65 anos ou seja deficiente e esteja em condição de miserabilidade. Outro exemplo, que não há pagamento para o INSS, a aposentadoria rural, do trabalhador rural. Ele precisa comprovar 15 anos de trabalho na roça, trabalho rural. Homem, 60 anos de idade, mulher, 55, mas não há o pagamento para essa modalidade de aposentadoria. Então, tem alguns benefícios em que são custeados, são pagos pelo INSS, em que não tem a respectiva contribuição. Sim, não tem contrapartida. Aí o INSS, a Previdência, tem um princípio que ela diz que é o princípio da solidariedade entre as gerações. O que é isso? Em termos práticos, um contribui para ajudar o sistema do outro. A pessoa não contribui, que é o regime que a pessoa contribuía para o próprio benefício dela. Sim. Ela contribui para o sistema e o sistema vai sustentar todas as pessoas. Hoje, vamos dizer todos os benefícios. Vamos dizer que hoje não é esse valor, custe R$1 bilhão por mês a Previdência. E aí todos que estão contribuindo têm que dar pelo menos R$1 bilhão para bancar esse pessoal que está recebendo esses benefícios, sejam aposentados ou benefícios sociais. Quer dizer, é um cálculo, você não contribui, não é uma conta particular de cada um que você põe o dinheiro todo mês. É quem está contribuindo tem que pagar quem está recebendo. Exatamente. E uma outra coisa que poucas pessoas falam, elas não sabem, é uma coisa que eu não concordo, mas é assim a forma que funciona a lei. Por exemplo, uma pessoa que pagou a vida inteira pelo teto, certo? Sim. Ela pagou a vida inteira pelo teto. Ao reajustar essa contribuição, se eu tenho lá uma contribuição de 94, para trazer ela para 2020, precisa de um reajuste. O índice de reajuste dessas contribuições não dá no teto. Se a pessoa pagou a vida inteira pelo teto, ela não recebe o teto. Porque o próprio índice que corrige essas contribuições dá menor, dá em torno de uns R$200, R$300 a menos. Quer dizer, eu não estou nem falando do fator previdenciário, eu estou falando o índice que corrige a correção mês a mês de cada contribuição, não chega no teto. E no final ela vai perder uma porcentagem ainda do que ela... Por exemplo, se ele contribuiu a vida inteira com o teto, e o teto hoje é 6 mil, ele não vai conseguir alcançar... Ele não vai chegar a 5.700, por exemplo. Isso. O índice nunca chega no valor do teto. Quer dizer, é um problema grave. Tem ouvinte na linha, 34044000. Oi, Cícero, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, a advogada. Pois não? Disse, agora, dia 9 de dezembro deste ano, eu faço o 65. E eu tenho mais de 30 anos de contribuição. Será que eu aposento? Não. Doutora Fernanda. Ele vai completar 65 e falou que tem 30 anos, é isso? Isso. Sim, o senhor se aposenta por idade, 65 anos de idade, já tem a idade, vai completar a idade, certo? E precisaria ter ao menos 15 anos de contribuição, de carência, que é o tempo de contribuição pago. Como o senhor vai preencher os dois requisitos, o senhor pode se aposentar sem problema nenhum. Eu tenho 30 anos de contribuição. Eu entendi, o senhor tem 30 anos, mas o senhor vai se aposentar por idade. O senhor vai, para se aposentar por idade, o senhor vai precisar ter 65 anos de contribuição e pelo menos 15. Os 15 o senhor já tem. Então, só vai faltar a idade, o senhor vai se aposentar por idade. Seu Cícero, o senhor já completou 65 ou ainda não? Vai completar. Vou fazer dia 9 de dezembro. 9 de dezembro, então. Aí o senhor já pode dar entrada na aposentadoria. A partir de 9 de dezembro já dá para começar a dar entrada aí e esperar para receber do INSS. Mais uma pergunta, se for por gentileza. E aí, quando eu for, no dia que eu fizer aniversário, eu posso já ligar lá e agendar? No dia que o senhor completar a idade, sim. O senhor precisa ter os 65 anos para dar entrada.
Isso, no dia que o senhor completar, o senhor já pode solicitar a sua aposentadoria. Então tá bom, aí eu tenho direito com o salário mínimo, né? Aí eu não sei te dizer, vai depender do seu cálculo, dos valores das suas contribuições de julho de 94 até a data que o senhor se aposentar, dessa média. Se o senhor pagou a vida inteira sobre o salário mínimo, sim, será sobre o salário mínimo. Agora, se tiveram contribuições variadas, precisaria fazer o cálculo para responder isso para o senhor. É variado porque trabalho pela empresa, né? Eu sou hidráulico, eu faço assistência técnica de encanador, né? Dos apartamentos. É pela firma. Mas eu digo assim, em relação ao seu salário, se o seu salário foi sempre um salário mínimo, a sua aposentadoria vai ser um salário mínimo. Se o seu salário variou, essa aposentadoria é calculada com base nos valores dos seus salários. Porque o salário hoje são baixos, né? A função do encanador hoje não tem muito valor, né? É menos 2 mil, né? Aí tem que fazer um cálculo, né, seu Cícero, para conseguir encontrar o valor. Em média, pela regra antiga, seria um salário mínimo, né, doutora Fernanda? Eu não sei se o período inteiro, se de julho de 94 até 2020, sempre foi um salário mínimo que ele... Sim, tem uma certa variação, né? Aí teria que fazer o cálculo para saber, mês a mês. Muito bem. Seu Cícero, obrigado pela participação, viu, querido? Eu que agradeço pela você me ajudar, porque aí eu já fico mais tranquilo, tá bom? Com certeza. Tá bom. Com certeza, vai conseguir, se Deus quiser, talvez... Jesus, eu sei que vai estar tudo certo. Talvez até mais um salário mínimo. Um abraço, Cícero. Obrigado, Deus abençoe vocês aí. Amém, tchau, tchau. Eu também. 1h54, estamos já no finalzinho do programa. Vamos para a quarta regra. Qual que é a quarta regra, doutora Fernanda? Então vamos lá, para falar rapidinho aqui para não misturar o tempo de vocês. Vamos... São várias regras da Previdência Social e fazer esses cálculos é uma coisa trabalhosa, mas é gostoso porque lá na frente ver a pessoa se aposentando é muito bom, né? Tem um cunho social a aposentadoria, a Previdência. Sim. Além, a gente ajuda a pessoa e é gratificante encontrar, tanto saber que ela se aposentou ou recebeu um benefício, quanto descobrir e fazer com que ela receba o melhor benefício, o melhor valor financeiro para ela. Isso é muito bom. Vamos lá. Aqui rapidinho, a regra por idade, que eu já disse, que hoje está em 65 anos e meio, que ela vai subindo até chegar a mulher 62, ponto, essa daqui. E a última regra, a regra 5, que é o pedágio de 100%. Vamos lá. Como que funciona? Essa regra, a mulher precisa ter 30 anos e 57 anos de idade, e o homem 35 anos e 60 anos de idade. Essas idades não mudam, são idades fixas. Como que funciona essa regra? Se paga 100% do que faltava. Então, um exemplo, se faltavam 3 anos para a mulher chegar nos 30, ela vai trabalhar esses 3, pagar mais 3, são a 100% exatamente. Sim. Então, e aí essa não tem aposentadoria limite máximo, né? Aí, por exemplo, se faltava 10 anos, tem que pagar 20. Isso, exatamente. Só qual a vantagem dessa regra? É o benefício dela, que a renda, a RMI, o valor da aposentadoria vai ser 100% da média também. Só que aqui não tem o fator. Aí não tem fator previdenciário. Aqui não tem o fator previdenciário e o cálculo dela é feito com 100%. Ou seja, cumpriu, vamos dizer que... Só que tem a idade, tem que ter a idade, a mulher fez 57 e o homem 60. O homem tem que ter 60, então... Eu acho que é uma regra até vantajosa. Né? Ela é uma regra vantajosa. Porque se faltava, por exemplo, de repente você tem aí 60 anos de idade, faltam 2 anos para se aposentar. Você vai trabalhar 4 anos, porém você vai aposentar com 100% dos seus rendimentos. Né? Então é uma forma interessante aí de esperar um pouquinho mais para se aposentar, porém consegue ter um benefício ainda maior. Com certeza. As duas regras que não entram nessa nova forma de cálculo dos 60% são os 2 pedágios, o pedágio de 50% e esse o pedágio de 100%. Só que o pedágio de 50% tem o fator previdenciário, lembrando isso. E o pedágio de 100% não tem o fator previdenciário, porém tem idade. Pois é. Aí a pessoa precisa fazer esse apanhado, por isso que eu falei que precisam fazer pelo menos 6 cálculos, as 5 regras de transição, simulando as datas que a pessoa vai cumprir o requisito e o valor de cada aposentadoria em cada uma dessas regras e se ela preenche o direito adquirido.
E bem rapidamente aqui, e uma última mudança também, que deixou de ter insalubridade, considerar o período especial. Aí como que ficou a regra para aposentadoria especial? Ela ficou com pontos, 86 pontos para pessoas que trabalhavam com atividades insalubres. Precisa ter 25 anos de contribuição. Aí uma regra de contribuição em atividade insalubre. Aí a parte do Dr. Maicon com insalubridade, prejuízo à sua saúde ou à integridade física, ou periculosidade. Porém, é a regra de transição para a aposentadoria especial, que a aposentadoria especial também veio com uma idade. Antes ela não tinha idade, era só os 25 anos. E era muito vantajosa porque ela não tinha o fator previdenciário. Então, tinha casos de pessoas em que recebiam um valor bem alto, porque não incidia o fator. Se aposentava de uma forma, uma idade menor, porém, essa pessoa tinha que ter os 25 anos comprovados com atividades insalubres. O que fez a lei? A lei colocou uma idade mínima para essa pessoa. 25 anos desse tempo com atividade insalubre, só que 60 anos de idade. E qual é a regra de transição para a aposentadoria especial? Pontos. 86 pontos para os casos de atividades que se aposentam com 25 anos. Muito bem. E tem que ter idade mínima. Não, aí são duas regras. A regra permanente. Isso, a antiga aposentadoria especial não tinha idade. Sim. Era só 25 anos de tempo especial. Depois da reforma, como ficou? 25 anos de tempo especial e 60 de idade. Ou regra de transição. Regra de transição é 86 pontos. Muito bem. Olha só, então, para você que está aí, tem só uma perguntinha aqui, rapidamente, eu vou estourar o horário. A Vera Lúcia Fábio da Silva, do Anavec 2, está perguntando aqui. Diego, boa tarde a você, doutor Maicon. Para completar 30 anos de contribuição, vai ser em abril do próximo ano. E tem hoje 54 anos ela tem 54 anos de idade e completa 30 anos de contribuição no ano que vem, em abril do ano que vem. Ela pergunta, quando eu me aposento? Pelo que ela acabou de falar, se ela já vai completar o ano que vem, ela vai cair na regra do pedágio de 50%, porque em novembro de 2019, ela já tinha faltavam menos do que 2 anos para ela se aposentar. Aí tem que fazer o cálculo, ela vai se aposentar com 30 anos e mais um pouquinho, alguns meses, para a aposentadoria dela. Mas ela com certeza cai na regra do pedágio de 50%. 50%, né? Aí, Vera Lúcia, muito bem, tá explicado. Bom, o programa está chegando ao final. Em nome da Constrular, a maior loja de portas e janelas com preço de atacado. Atenção para as promoções. Porta montada de madeira só R$ 159,99. Bacia com caixa acoplada só R$ 199,99. Porta sanfonada de 84 por 2,10, branca, só R$ 89,99. Anote aí o WhatsApp da Constrular, 981357732. 981357732. Aproveite melhor o tempo e os recursos para terminar a sua obra. Constrular fica na Rua Armindo Tanque, 222, pertinho da Praça Maria Busolim. Telefone 3441-9959. Doutora Fernanda, a senhora vai voltar no programa novamente para a gente bater mais papo sobre Previdência Social, que é importante, eu acho que importantíssimo as pessoas entenderem e trazer o conhecimento que traz também um alívio aí para as pessoas, porque parece um bicho de 7 cabeças quando a gente olha assim, mas com as explicações a gente vai entendendo e as pessoas vão ficando mais conformadas que ainda dá para se aposentar. Sim, sim. Tem muita coisa que dá para trabalhar no caso da pessoa para ela, de fato, obter o melhor benefício financeiro para ela, né? Com certeza. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Dr. Maicon Pisani, o senhor falou um pouquinho hoje. Hoje eu estava só ouvindo para ver como que eu vou fazer para me aposentar, Diego. Posso falar mesmo? Eu acho que eu vou seguir seu exemplo. Comprar aquela fazenda de gado, que vai ser o meu rendimento no futuro. Pois é. Vou seguir você. Só se for em joguinho de aplicativo que você comprar fazenda, e eu também. Um abraço, doutor Maicon. Um abraço, Diego, a todos os nossos ouvintes. Está chegando a Roberta Maes e o Tarde Livre. Na sequência, o Marquinhos Pérez e o Parada Sertaneja, segunda edição. Amanhã a gente está de volta às 11 da manhã. Tchau, gente. Mix
junto numa só emoção, vivendo a vida num só coração. Toda a cidade sabe com quem contar. Mix AM é sucesso no ar. Rádio Mix no coração. Mix AM, a rádio com mais emoção. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e